Ramos para falar sobre testosterona. Gente, será que todo mundo mesmo precisa repor esse hormônio? E mais, será que o uso de testosterona tem chegado que as mulheres esclarecendo realmente o que é necessário para elas e para eles? Há uma diferenciação? Vamos esclarecer os mitos, alertar sobre os riscos, e para isso o Dr. Fabrício Ramos está aqui com a gente nessa manhã. Dr. Fabrício, bom dia, obrigada pela presença. Aumentou a procura por reposição de testosterona? Você tem sentido isso com frequência no consultório? Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes. Com certeza, a gente nota no nosso dia a dia que tem aumentado sim a procura, principalmente naqueles casos onde os pacientes desejam uma estética melhor, um crescimento de massa muscular, um desempenho sexual mais satisfatório. Então a gente observa esse crescimento. Agora eu queria deixar bem claro aqui dois conceitos diferentes, tá? Um conceito importante é sobre reposição hormonal. É quando o paciente tem um déficit de testosterona associado a manifestações de sintomas que você, a partir da análise laboratorial dos níveis de testosterona, a gente consegue avaliar se há esse déficit, e o nosso objetivo é retornar aos níveis normais de testosterona. O outro conceito importante é sobre a anabolização. É quando o paciente ele toma doses altíssimas de testosterona, tá? E podem repercutir com algumas condições clínicas que podem surgir e efeitos colaterais muito indesejados no futuro. Quem faz reposição é o médico com acompanhamento e devido relatório da condição do paciente. O senhor colocava aqui que é possível, inclusive, medir os níveis de testosterona para que na reposição a gente chegue ao nível considerado normal. Isso é feito pelo médico, né? É ele quem tem essa autoridade para fazer isso. Isso, perfeito. É importante deixar bem claro aqui que o pessoal pergunta bastante no nosso ambulatório: doutor, quais são os níveis de testosterona adequados? Bom, nós temos uma faixa etária e uma faixa de níveis que a gente leva como parâmetro, que é mais ou menos entre 300 a 800 nanogramas por decilitro. Porém, esse valor mínimo de testosterona, esse valor X, esse valor mágico, ele há muito controvérsia. Por quê? A Sociedade de Urologia Brasileira diz um valor. A Sociedade de Endocrinologia Brasileira diz outro valor. A americana e a europeia são valores diferentes, mas oscilam entre 280 a 350 nanogramas. Recentemente a gente tem visto muitas mulheres fazendo reposição usando a testosterona, principalmente por questões ligadas à libido e também à estética. A pergunta que fica: é seguro fazer essa reposição? Quando é que pode ser indicada? Bom, isso é importantíssimo, esses comentários, principalmente sobre o uso de testosterona nas mulheres, né? Deixar bem claro que há um conhecimento comum e uma exacerbação da expansão do conceito que testosterona é um hormônio exclusivamente masculino, mas isso não é verdade. As mulheres também produzem testosterona, 25% nos ovários, 25% nas glândulas adrenais e 50% nas conversões periféricas e precursores em lesões em órgãos-alvos, né? Então, é importante deixar bem claro que para você fazer essa reposição em mulheres, você tem que ter acompanhamento rigoroso com o seu médico, sua médica de confiança. Por quê? Porque a gente tem que deixar bem claro aqui: reposição hormonal é quando nós temos níveis abaixo do normal e nós queremos deixar isso aí dentro da normalidade, não desejando alcançar níveis suprafisiológicos. Que é importante deixar bem claro que a mulher que faz reposição hormonal de maneira inadequada vai ter que assumir alguns riscos e efeitos colaterais que possam surgir, principalmente relacionados à estética. Qual é o tipo de testosterona, Marcos? Só complementando, para mulheres, a testosterona injetável, ela pode ser administrada em mulheres ou não? Não é recomendado a dose injetável em mulheres, porque a concentração de testosterona nas ampolas que são injetáveis são muito maiores do que a mulher realmente precisa. Então ela vai oscilar entre níveis de 500 a 70 nanogramas por decilitro. Então ela tem que chegar nesse parâmetro aí. Isso também é muito variável, levando-se em conta parâmetros como idade, período menstrual, isso tudo oscila. Então a gente tem que deixar bem claro isso aí. E esses acompanhamentos com o médico de perto é justamente para evitar o surgimento desses efeitos colaterais. Efeitos colaterais, que também pode chegar ao próprio homem, né, que naturalmente já tem aí, por uma questão fisiológica, mais hormônios, e que por vaidade, tá certo, às vezes má orientação até nos ambientes de academia, em busca de corpos perfeitos, acabam também fazendo essa adição fora do normal de testosterona. Se do ponto de vista estético, isso tem
um ganho, há também efeitos colaterais, e eu queria que o senhor falasse deles agora. Isso é um assunto bem comentado, isso é bem controverso quando a gente começa a discutir assunto de testosterona. Eu não sou contra quem faz a anabolização de testosterona. Eu só acho que é importante que quem faz tem que saber dos riscos a que está sendo submetido, né? Por exemplo, nós temos um aumento excessivo da irritabilidade. Geralmente, pacientes que usam testosterona em altas doses suprafisiológicas, eles têm uma irritabilidade maior, uma falta de paciência, né? Nós temos também a condição relacionada à condição de doenças cardiovasculares. Por quê? A testosterona em excesso pode causar uma alteração da morfologia do nosso coração, favorecendo a suscetibilidade de algumas doenças, como insuficiência cardíaca. Você tem um alto risco de infertilidade, porque essas altas doses de testosterona causam atrofia do testículo, consequentemente da produção de espermatozoides. Olha aí, tá vendo? Então, realmente é algo muito impactante, tá certo? E, consequentemente, o que parece moda, né, ou pelo menos é atraente nesse momento, poderá cobrar do seu corpo em pouco tempo, Thaís. Então, realmente é algo complicado. Você já pensou, o cara extremamente forte, né, do ponto de vista estético, vendendo a aparência de algo saudável e o corpo passando por transformações que o impedirá, por exemplo, de ter a própria queda na libido e, inclusive, a infertilidade. Então, quer dizer, é um preço muito alto, né? A gente fica assustado, né? Porque é tão comum ver a anabolização hoje em dia e não é de hoje, né? A gente vê histórico isso, mas realmente tem que ter um cuidado ali com a saúde. Existe uma fase que é mais, uma fase da vida em que essa reposição, aí eu volto para a reposição, tá? Ela é mais comum ou ela é necessária, e de que forma o exame constata isso? É exame de sangue mesmo? Para situações diferentes, para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Pronto, vamos falar sobre os homens, que é o nosso principal foco aqui. Então, em relação ao sexo masculino, o que é que ocorre? A gente tem uma doença chamada doença androgênica do envelhecimento masculino, que é a DAEM, que geralmente acomete homens a partir da quarta, quinta década de vida, 30% a 40% da população em geral. Então, é uma condição de você ter um déficit de testosterona. E para você fazer esse diagnóstico, você tem que apresentar os sintomas associados a medidas laboratoriais de testosterona, que é aqueles parâmetros que eu tinha falado anteriormente, né, que oscilam aí entre 300, 800, 900 nanogramas por decilitro. Então, é importante a gente associar essas duas coisas e diagnosticar essa doença. A partir daí, a gente vai avaliar a questão da reposição hormonal. O quanto aquele paciente precisa, porque é uma condição muito individual. Eu tenho pacientes que têm uma dosagem em torno de 300, que estão muito bem, sem sintoma algum, enquanto outros, com a mesma dosagem, já têm sintomas bem exacerbados. Então, é muito individual. Você tem que ter as dosagens de testosterona, um histórico do paciente. Não é a partir de uma única dosagem só, baixa, que você vai dizer, eu tenho essa doença. Não é bem assim. É muito individual. Cada paciente a gente avalia de forma diferente. Aí, por isso, quando o senhor fala que tem que avaliar de forma diferente, é porque, de repente, tem lá um paciente que é cardiopata, tem um paciente que ao longo da vida tem um diabetes que ou já foi diagnosticado ou não foi diagnosticado, e dentro do processo de investigação poderá se saber se de fato ele só tinha uma baixa hormonal provocada pelo fator idade ou se tinham outros elementos associados. Isso. Deixar bem claro que a gente está falando muita coisa ruim da testosterona. A testosterona é muito boa. Principalmente para os carecas, viu? Daqui a pouco a gente fecha com essa informação. Certo. Na verdade, não é ruim, doutor. A gente só está alertando aqui para os riscos, né? E vamos falar da coisa boa, então. Fala do bom, professor. Então vamos lá. Professor, as mulheres estão usando gelzinho. Fala para a mulher também, doutor. Isso, as mulheres também que usam gel, é importante. O que acontece? A testosterona, vou falar um pouquinho sobre as mulheres agora. Ela é muito boa porque ela ajuda a melhorar o controle glicêmico, né? Pacientes diabéticos são favorecidos com o uso de testosterona, né? Ajuda a controlar melhor os níveis de glicose na corrente sanguínea. As mulheres mantêm os níveis de estrógeno bem adequados, porque a testosterona em tecido periférico, através de uma enzima chamada aromatase, é convertida em estrogênios, que são importantes para as mulheres. A manutenção de massa muscular, massa óssea, melhora do humor, que é a redução da irritabilidade, melhora da memória, melhora do sono. Então são algumas condições boas para as mulheres. E nos homens a mesma coisa, tá? Só que em condições bem melhores. Porque nos homens a gente consegue ter resultados muito satisfatórios. O homem melhora, principalmente a questão sexual, melhora a libido, melhora a qualidade da ereção, né? As caras, eu tô rindo, gente, das caras e bocas do Marcos Rodrigues. Que é isso, rapaz? Quero que ele vai falar da questão natural, que você que é como eu, né? Perde o cabelo muito cedo. E, claro, tem os fatores genéticos, você puxou seu pai, né? Enfim, tem esse detalhe.
Mas tem um aspecto importante, a testosterona, ela é uma característica, na presença do homem careca, ela tem um nível um pouco mais elevado. É por isso que inventaram aquela música dos carecas que elas gostam mais. E o doutor Fabrício, quando chegou aqui, que eu falei, hoje o senhor vai provocar a redenção aqui em estúdio, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa vinculação da calvície com aumento da testosterona natural, é claro. Claro, isso é bem interessante, viu, Marcos? Porque a gente observa em alguns pacientes, principalmente os mais jovens, estão procurando, principalmente os consultórios dermatológicos, sobre a questão da alopecia androgenética, né? Onde é uma queda de cabelo relacionada a esses receptores androgênicos relacionados à testosterona. Quando a testosterona está um pouquinho mais alta que o habitual, dentro daquela faixa normal, ele produz um metabólito que é de hidrotestosterona, que é responsável pela questão da calvície, né? E a questão também de surgimento de pelos, né, na região mais superior do corpo. Então tá explicado. Por isso que os carecas têm mais barba, né? E menos cabelo. Então, pra que botar cabelo se isso é um símbolo de saúde, né? Pois é. Ó, agradecer ao doutor Fabrício. Daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes, o doutor Fabrício vai estar falando mais sobre esse tema ao Bom Dia Lagoas, em entrevista à Sofia e ao Gilvan Nunes na TV Gazeta. Então, obrigada, doutor. Corre lá pra TV pra conceder a entrevista também. E venha mais. Volte sempre com boas notícias. Valeu, show de bola. Um bom dia de trabalho, boa semana, doutor. É isso aí, tá vendo? Respeito. Exijo respeito aqui, né? Tá certo, Mar. Oh, meu Deus. Aguenta, gente. Vamos embora, vamos falar de oferta, de oportunidade.